Bom, tá, tudo bem? Tudo certo. Eu vou, em alguns momentos, ficar olhando de lado, porque eu tô com duas telas, tá? Então, é um prazer, bom dia a todos, né? Eu tava aqui presente na palestra anterior, como vocês devem ter escutado, eu era do grupo do professor Francisco Guimarães, então, para mim, sempre é uma honra assistir a palestra dele. E estou participando aqui, né? Então agradeço ao convite da comissão do curso de inverno para poder falar um pouco a respeito, então, a respeito do que a gente teria como novas perspectivas sobre fármacos antidepressivos. A princípio, né, o pessoal tinha pedido para eu falar um pouco a respeito da farmacologia dos antidepressivos, mas aí, sabendo da programação e que a minha palestra seria logo a seguir a palestra do Francisco Guimarães, eu resolvi apresentar um pouco a respeito do sistema endocannabinoide e qual que seria a participação desse sistema endocannabinoide no transtorno da depressão. Então, especificamente, aqui nesse momento, eu não vou mencionar muito trabalhos desenvolvidos lá pelo nosso grupo do laboratório, porque no nosso caso a gente trabalha muito com esse sistema endocannabinoide, mais especificamente em transtornos de ansiedade, mas como o pessoal do curso tinha me pedido a respeito da depressão, então eu trouxe aqui alguns trabalhos para vocês compreenderem, então. Mas aí eu achei que até ficou um link legal, porque o professor Guimarães trouxe a respeito do canabidiol, e eu vou falar para vocês especificamente da participação do sistema endocannabinoide. Mas antes da gente falar, né, desse sistema endocannabinoide, então só para, não sei, né, o background de vocês, em termos de público, eu sei que são alunos de graduação, mas nem todos, enfim, não sei como está o background de vocês. A gente sabe, né, falando um pouquinho a respeito, de uma forma breve, a respeito da depressão, é uma doença, é um transtorno, né, crônico, recorrente, né, que pode levar de sintomas brandos a severos e de duração de meses a anos, e que, só uma pergunta, vocês estão vendo o meu mouse aqui? Sim, sim, dá pra ver o mouse. Dá para ver? Tá, obrigada. Então, é uma doença que ela pega desde os sintomas. Então, quando a gente pensa, né, sobre depressão, a primeira coisa que nos vem à cabeça são os sintomas emocionais relacionados à tristeza, ansiedade, irritabilidade, ausência de prazer, que é a anedonia. No entanto, a gente sabe que ela engloba, né, desde aspectos cognitivos, como alteração na atenção e concentração, alterações de memória de curto a longo prazo, capacidade de raciocínio e aspectos físicos também, como alteração de apetite, alterações de sono. E como eu já falei, né, a intensidade desses sintomas são brandos a severos e ela é uma doença que pode percorrer ou pode alterar, né, digamos, ou impactar a vida da pessoa durante vários anos. Uma das grandes limitações com relação, quando a gente fala desses transtornos psiquiátricos, é de que até hoje, né, o diagnóstico ele é feito a partir de critérios clínicos, ou seja, diagnósticos subjetivos e que as pessoas precisam atingir determinados critérios. Então, até hoje a gente não possui um marcador biológico para diagnosticar uma pessoa com depressão. Bom, e a respeito então dos fármacos que são utilizados para tratar a depressão, assim chamados antidepressivos, eles atuam então basicamente inibindo aqui a gente tem, né, um esquema a respeito da neurotransmissão de uma sinapse serotoninérgica e noradrenérgica, e os antidepressivos eles atuam inibindo o processo de recaptação de serotonina e noradrenalina no sistema nervoso central. Então, existem ainda antidepressivos, né, mais antigos, que foram os primeiros a serem descritos, que podem inibir a enzima responsável pela degradação,
dessas monaminas, os antidepressivos inibidores de mal, mas de uma forma geral, os antidepressivos eles vão aumentar a atividade serotoninérgica, noradrenérgica, eventualmente de dopamina, que são neurotransmissores que são importantes nas respostas comportamentais, então, neurotransmissores que atuam na questão de sentimentos de culpa, desesperança, alerta, energia, obsessões e compulsões. Então, esse tratamento com antidepressivos, ele é direcionado para, digamos assim, contrabalancear a atividade monomenérgica, aumentando a sinalização desses neurotransmissores nas diversas estruturas do sistema nervoso central, como o córtex pré-frontal, o hipocampo, né, que são regiões importantes na regulação dos estados emocionais. Bom, a grande limitação a respeito dos antidepressivos é a questão, e a partir do momento que se entendeu o mecanismo de ação desses antidepressivos, então essas drogas elas foram descobertas ao acaso, ou seja, não se quando elas foram descobertas, viu que existiam drogas que possuíam ações antidepressivas e o que, a partir da compreensão do mecanismo de ação delas, se formulou a famosa hipótese monaminérgica da depressão. E essa hipótese, ela se baseava então a partir da compreensão desse mecanismo e falava-se que a depressão era resultante de uma redução dos níveis de noradrenalina e serotonina no sistema nervoso central. Hoje em dia, a gente sabe que essa visão, essa hipótese, ela é limitada e principalmente por quê? Por causa de dois aspectos importantes que são observados com o uso dessas substâncias, que é a questão da latência para o tempo de efeito dessas drogas. Então, a gente sabe que os antidepressivos não atuam de forma agudamente, ou seja, necessita de uma latência de 8 semanas para que se comece a observar o efeito dessas substâncias. E, além disso, existem pessoas que vão apresentar resposta ou recaídas ao longo do tratamento, e uma porcentagem significativa de pacientes ainda não respondem à terapia dos antidepressivos atuais, ou seja, 33% dos pacientes que são diagnosticados com depressão, eles não respondem à terapia farmacológica. Então, a gente já sabe, então, que há mecanismos além dessa hipótese monoaminérgicas devem estar envolvidos, e claro, com a compreensão do que a gente sabe, quais são os fatores que vão estar relacionados à depressão, a gente sabe que além dessas deficiência, ou digamos assim, uma má sinalização da neurotransmissão serotoninérgica e noradrenérgica, possivelmente estão envolvidos com a depressão. E importante aqui é ressaltar que é o tempo, né? Então, além dessa latência, para que a pessoa tenha uma resposta adequada ao tratamento antidepressivo, geralmente esse tratamento precisa de mais ou menos 6 meses. Bom, como eu falei para vocês, então aqui, né? A teoria monoaminética, ela foi muito importante e essencial para que a gente pudesse começar a compreender o que é a depressão ou o que pode levar ao transtorno de depressão no sistema nervoso central. Mas hoje, até como o professor Guimarães já mencionou na palestra dele, a gente sabe que envolvendo essa neuropatologia da depressão, existem outras hipóteses ou outros mecanismos que associados podem levar à resposta ou podem levar o desenvolvimento da depressão. E aqui a gente tem a disfunção do eixo HPA, a exposição a estresse e a eventos traumáticos, a mudanças estruturais e funcionais, ou que, né, a questão da neuroplasticidade, mecanismos genéticos e epigenéticos, então algumas alterações de polimorfismos de transportadores de serotonina ou de genes relacionados ao CRF,
e também a hipótese inflamatória. E, além disso, assim como o professor Guimarães mencionou a respeito do efeito do canabidiol na microbiota, aqui nesse slide não contempla, e eu não vou ter tempo também de mencionar isso na minha palestra, mas está também cada vez mais forte o papel da microbiota no desenvolvimento da depressão, né? Então, também essa relação intestino, cérebro e essa disbiose que às vezes pode acontecer e favorecer o desenvolvimento da depressão. Bom, mas aqui, como é só digamos assim, uma introdução a respeito do assunto. Então, hoje a gente sabe que a questão da depressão e até mesmo a ação dos antidepressivos vai muito além dessa hipótese monominérgica e que outros mecanismos vão estar associados e podem favorecer o desenvolvimento da depressão. E nesse sentido, surge então o interesse farmacológico ou o interesse de desenvolver novos fármacos que possam atuar além dessa ação clássica dos antidepressivos, digamos assim, ação além da serotonina e noradrenalina. E aí, nesse sentido, surge o sistema endocannabinoide. Bom, o professor Guimarães, ele mencionou para vocês a respeito, então, do canabidiol, que é um dos constituintes presentes na maconha, mas para a gente aqui, o que interessa é o sistema endógeno, né? Então, o nosso organismo, ele possui, né, como ele mencionou na palestra dele, os receptores canabinoides, que são onde o delta-9 THC exerce seus efeitos psicomiméticos, principalmente o receptor CB1. No entanto, aquele pesquisador, o Rafael Michulan, ele foi um pesquisador extremamente importante, porque a partir dos estudos deles e a identificação do grupo de pesquisa dele, da presença dos receptores canabinoides no sistema nervoso central, permitiu também a identificação dos ligantes endógenos desses receptores, que são os chamados endocannabinoides, tá? Então, os dois principais são a anandamida e o 2-araquidonoil glicerol, e esses compostos, eles são formados a partir da despolarização ou do influxo, então, estímulos que promovem o influxo de cálcio no neurônio pós-sináptico, eles são a sinalização necessária para a formação e liberação desses endocannabinoides, que são fosfolipídios de membrana, e a partir do momento que eles são formados, aqui a gente tem só o desenho, uma forma simplificada desse sistema endocannabinoide. Então, ocorrendo o influxo de cálcio, esses endocannabinoides são formados pós-sinapticamente e atuam. Aqui é uma questão extremamente diferente, digamos assim, que diferentemente da neurotransmissão clássica, é o que a gente chama de neurotransmissão retrógrada e atípica. Então, eles são formados sob demanda após o influxo de cálcio, ou seja, após a sinalização aqui no neurônio pós-sináptico, ocorre a formação aqui no caso da anandamida e também do 2-araquidonoilglicerol, que vão se difundir pela membrana e atuar em receptores CB1 e CB2 localizados pré-sinapticamente. A ativação desses receptores esses receptores, eles são receptores metabotrópicos acoplados à proteína GI, e a ativação deles resulta numa menor liberação de neurotransmissores. Então, esse sistema endocannabinoide, uma vez ativado, ele vai resultar no nosso sistema nervoso central numa redução da liberação de neurotransmissores. Então, vai depender de onde esse receptor canabinoide está expresso. Então, por exemplo, se ele estiver expresso numa sinapse glutamatérgica, ele vai controlar a liberação de glutamato, e da mesma forma, se ele estiver expresso numa sinapse GABAérgica, ele vai promover a redução da liberação de GABA.
E a forma com que esses endocannabinoides são metabolizados, então a anandamida, ela é metabolizada por uma amida de hidrolase de ácido graxo, AFAH, e o 2-araquidonoil pela enzima monoacilglicerol. Então, dessa forma, eles são inativados e a ação deles é finalizada, tá? Então, como eu mencionei para vocês, tanto o anandamida quanto o 2-AG, eles atuam nesses receptores canabinoides, com diferente afinidade e eficácia entre eles, né? Então, a anandamida, ela, embora ela possua uma alta afinidade por receptor CB1, ela possui uma moderada eficácia, enquanto o 2-AG possui uma alta eficácia em receptor CB1 e afinidade moderada. Bom, a primeira evidência, uma das primeiras evidências que mostram o papel, então, de como que esses receptores ou como esse sistema endocannabinoide pode modular os comportamentos associados à depressão, foi através da tecnologia dos animais nocaute, em que se observou que animais com delação do receptor CB1 então, promoveu um comportamento do tipo depressivo no teste de suspensão da cauda. Esse teste, ele é um teste um modelo animal, né, no qual a gente coloca então os animais com uma em suspensão aqui, a gente prende a cauda dele e aí se avalia o comportamento que o animal vai ficar imóvel, né? Então, quanto mais tempo imóvel, sugere-se um comportamento do tipo depressivo. Tá? Então, aqui, a deleção do receptor CB1 fez com que os animais ficassem mais tempo imóveis nesse teste de suspensão da cauda, sugerindo então que a deleção desse receptor CB1 promovia comportamento depressivo em animais. Antidepressivos, normalmente eles fazem com que os animais diminuam esse tempo de imobilidade, tá? Bom, e além disso, observou-se também que os níveis séricos de endocannabinoides, então, tanto na comparação de mulheres sadias e mulheres com depressão, observava-se uma variação dos níveis séricos, tanto de 2-AG, então, uma redução dos níveis de 2-AG e um aumento dos níveis séricos de anandamida de mulheres com depressão. Bom, além disso, o bloqueio crônico, então o tratamento com 21 dias com antagonistas de receptores canabinoides promovia um comportamento do tipo depressivo, semelhante, então, como o professor Guimarães mencionou anteriormente, o estresse, ele exerce um papel fundamental no desenvolvimento de transtornos psiquiátricos e como ele descreveu na palestra dele, um dos modelos preditivos, né, digamos assim, um dos modelos animais para a gente estudar a depressão nos animais é o estresse crônico imprevisível. E aqui o tratamento com o antagonista de receptor canabinoide, o rimonabam, promoveu um comportamento depressivo nos animais nesse teste de suspensão da cauda, de forma semelhante ao que era observado com animais submetidos ao estresse crônico, tá? E também observou-se que, então, além do teste de suspensão da cauda, existe um outro modelo animal de depressão, que é o teste de preferência à sacarose, no qual se observa então os animais, né, eles tendem a preferir, quando apresentados a uma solução açucarada, eles tendem a preferir essa solução açucarada, e aqui o que se observou é que esse tratamento com 21 dias com um antagonista de receptor canabinoide promoveu um comportamento do tipo depressivo, ou seja, os animais deixaram de ter essa preferência pela solução açucarada, e esse comportamento é o que a gente fala, né, que se assemelha ao comportamento em seres humanos, que é de anedonia, ou seja, a ausência de sentir prazer. E esse efeito também, né, é observado nos animais
após sessões de estresse crônico imprevisível. E a questão do bloqueio, né, desses receptores canabinoides ficou extremamente conhecido também a retirada do mercado do antagonista opioide, o Rimonabant. Então, essa droga, ela foi uma droga que foi desenvolvida para o tratamento da obesidade. Depois, quem tiver interesse nessa história, eu posso comentar nas perguntas, mas foi uma droga que foi desenvolvida para o tratamento da obesidade e, no entanto, essa droga precisou ser retirada do mercado 3 anos depois, porque os pacientes que estavam fazendo uso dessa substância apresentavam um aumento de efeitos psiquiátricos adversos, como, por exemplo, o aumento de depressão e ansiedade e também o risco de ideação suicida. Então, aqui a gente tem as evidências de que o bloqueio desse receptor CB1 estava aumentando tanto, né, nos animais comportamentos de ansiedade, quanto em humanos os sintomas de depressão e relacionados à ansiedade. Reforçando a isso, né? Então, a deleção, o fenótipo do receptor do animal nocaute para receptores CB1, a gente vê que, assim como, né, a depressão, as pessoas apresentam humor deprimido e aumento de ansiedade, os animais apresentavam aumento de ansiedade, aumento de susceptibilidade ao estresse crônico, a anedonia, que eu acabei de mencionar para vocês, a comportamento, né, semelhante de redução de apetite, perda de peso, predominância de prejuízos, né, na extinção de memórias aversivas, aumento da atividade do eixo hipotálamo, hipófise adrenal e aumento da atrofia hipocampal. Então, o animal que possuía a deleção do receptor CB1 apresentava um fenótipo semelhante aos sintomas clínicos da depressão, que reforça a possível importância desse receptor no desenvolvimento dos transtornos depressivos. Bom, então, como a gente já mencionou aqui hoje, né, para vocês, uma das coisas que é extremamente relacionada ou associada ao desenvolvimento da depressão é a regulação do eixo HPA. Então, em situações de estresse, né, a gente tem a liberação de corticoides pela adrenal, que vai exercer um mecanismo de feedback inibitório, né? E protetor. No entanto, situações em que há uma exposição crônica do estresse, a gente vê que ocorre uma diminuição de monoaminas, uma desinibição desse eixo HPA, que leva à redução de fatores neurotróficos e, consequentemente, uma redução do volume hipocampal. Então, a redução desse volume hipocampal, ela é importante para o desenvolvimento da depressão e o potencial alvo para o tratamento da depressão. Bom, e o que que esse sistema endocannabinoide faz nesse eixo HPA? O que a gente sabe, então, é que os animais nocaute, eles apresentam uma hiperatividade do eixo HPA, níveis elevados de corticosterona e situações de estresse faz com que ocorra uma redução dos níveis de anandamida, acompanhadas por um aumento dos níveis de 2-AG. Então, o estresse, inicialmente, o aumento de CRH faz com que ocorra ah, um aumento da atividade da enzima responsável pela degradação de anandamida. A gente sabe que isso é um efeito mediado pela amígdala, que acontece na amígdala, e isso vai levar a uma redução dos níveis de anandamida, e essa redução de anandamida, por sua vez, vai aumentar, desculpa, desinibir neurônios glutamatérgicos nessa região, que vai promover um aumento da liberação de 2-AG, que é importante, então, para interromper essa ação do estresse. Então, o sistema endocannabinoide, ele é, digamos assim, considerado como um mediador, um tampão para inibir essas respostas exacerbadas ao estresse.
E, interessantemente, um trabalho recente, agora de 2024, viu que pessoas que possuíam depressão, mas, no entanto, eles separaram, então, 96 indivíduos em que alguns tinham um histórico prévio de abuso, né, durante a infância, e essas pessoas, elas apresentavam um menor nível de anandamida, e isso estava se correlacionando com menor nível de volume hipocampal no hemisfério, o hipocampo esquerdo, né? Então, a gente aqui, claro, eu só mostrei para vocês de uma forma bem simplificada, mas que também esse sistema endocannabinoide ele está modulando essas ações no eixo HPA. Bom, um outro fator que também está muito forte, ou também está correlacionado com o desenvolvimento da depressão, é a resposta neuroinflamatória, né? Então, essa ativação de eixo HPA, além de favorecer a produção de mediadores inflamatórios, a gente tem a ativação de células microgliais, que são as células do sistema imune responsável pela defesa do sistema nervoso central, mas que, em resposta a um insulto inflamatório, elas começam a promover a produção de mediadores inflamatórios, como citocinas, que podem alterar a neuroplasticidade e isso favorecer a depressão. A gente sabe que os níveis de citocinas pró-inflamatórias correlacionam-se positivamente com a severidade dos sintomas depressivos. Aqui, o estresse de restrição em animais, por 21 dias, aumentou a expressão da integrina beta 1, que é uma proteína expressa em micróglia. Então, aqui está ao contrário, né? O controle e o estresse, a gente vê um aumento da expressão dessa proteína. E a inibição da micróglia através do tratamento com aminociclina é capaz de reverter esse efeito mediado pelo estresse. Bom, e o papel dos canabinoides nessa história? A gente sabe, então, que os endocannabinoides, ou desculpa, a ativação de receptor CB2, então aqui a gente tem um modelo de estresse e um aumento, então, da produção de mediadores inflamatórios, como TNF, e aqui tanto a ação de agonistas de receptores CB2, quanto a superexpressão de receptor CB2 foi capaz de atenuar essa resposta inflamatória mediada pelo estresse e a deleção de receptores CB2, o animal nocaute, apresentou um aumento maior dos níveis de TNF. Ainda, esses efeitos anti-inflamatórios, eles foram mediados, por exemplo, desculpa, esses efeitos dos agonistas CB2, eles aconteceram como, por exemplo, no córtex pré-frontal, que é uma região extremamente importante para situações em decorrência de ativação de estresse, né? Então, aqui, o estresse promoveu um aumento da atividade da expressão da enzima óxido nítrico sintase e a agonistas CB2 foi capaz de diminuir essa resposta da atividade da NOS e nos animais nocaute CB2 esse efeito não foi observado. Além disso, o endocannabinoide responsável, né? Então, a anandamida, ela diminui, então aqui, um insulto inflamatório de LPS promove a formação de óxido nítrico. Esse efeito foi revertido pela anandamida e nesse trabalho aqui eles mostraram que essa resposta inflamatória da anandamida ela foi mediada pelo receptor CB2, porque o AM630 ele é um antagonista de receptor CB2, então foi revertido pelo CB2, mas não pelo bloqueio do CB1.
Eu não comentei com vocês, mas o receptor CB2, enquanto o receptor CB1, né, ele é expresso no sistema nervoso central, até pouco tempo atrás se acreditava que não havia expressão de receptor CB2 no sistema nervoso central e ele é mais associado às respostas inflamatórias. Então, o receptor CB2 ele está bem expresso perifericamente, mas atualmente a gente já sabe que há uma expressão de receptor CB2, sendo que ele é mais expresso em astrócitos e micróglias do que em neurônios, embora haja expressão de receptor CB2 em neurônios também, tá? E aqui as células microgliais que não knockdown para FAH apresentavam uma menor atividade inflamatória após o insulto com LPS, tá? Então, mostrando a importância da anandamida mediando ações inflamatórias, desculpa, ação anti-inflamatória via receptor CB2. Ainda, a inibição da hidrólise da anandamida, então essa droga aqui, ela é uma droga que bloqueia a enzima responsável pela hidrólise da anandamida, ela inibe a expressão de mediadores, então aqui a gente tem a expressão de interleucina 1 no hipocampo após o estresse, então o estresse aumenta a expressão dessa tanto de L1 quanto de L6, e a inibição da hidrólise da anandamida reverte esse efeito de L1 após 1 hora do estresse e de L6 tanto 1 hora quanto 2 horas após. Ainda, o agonista CB1, o IN, ah, também foi capaz de reduzir a resposta inflamatória, então o aumento da produção de mediadores como o IL-1 beta, tanto no córtex pré-frontal quanto no hipocampo. Então, as situações aqui de estresse social promovem um aumento de L1 beta no córtex pré-frontal e no hipocampo, e esse efeito foi revertido pelo agonista de receptor, aqui agonista seletivo de receptor CB1. Então, aqui eu trago para vocês, digamos assim, o envolvimento, né, desse sistema endocannabinoide, diminuindo essas respostas neuroinflamatórias induzidas pelo estresse. E, além disso, né, uma outra questão que é importante para a ação dos antidepressivos é a questão da neurogênese, né? Então, esse trabalho é um trabalho clássico de 2003, em que se mostrou, né, que a neurogênese hipocampal ela é importante para o efeito dos antidepressivos, e aí tem toda uma discussão sobre o papel da neurogênese na ação dos antidepressivos. E aqui, então, eu trago para vocês o papel desses endocannabinoides na proliferação celular. Então, a gente sabe que agonistas seletivos de receptor CB1 promove a neurogênese na zona subgranular do hipocampo, tá? E agonistas CB1 também aumentam a proliferação celular no epitélio olfatório de camundongos. Então, aqui a gente vê que o agonista promove o aumento dessa proliferação celular. Esse efeito foi mediado pelo receptor CB1, uma vez que o antagonista de receptor CB1 reverteu esse efeito. No entanto, esse efeito não foi observado em animais nocaute para receptor CB1 e CB2. E a redução de 2-AG inibe a proliferação celular no hipocampo. Então, a deleção, né, da diacilglicerol lipase diminuiu a proliferação celular no hipocampo. Além disso, o bloqueio da hidrólise do 2-AG. Então, aqui a gente tem uma droga que é o JZL-184, inibe a hidrólise, ou seja, inibe a degradação do 2-aracnoilglicerol
e a gente observa um efeito antidepressivo dessa droga, tanto no teste de suspensão, desculpa, do teste do nado forçado, quanto no teste de alimentação suprimida pela novidade. Então, esse efeito de depressão e de ansiedade observado após o estresse, e que a inibição da hidrólise do 2-AG diminui, né, essas alterações induzidas pelo estresse. E esse efeito foi acompanhado por um aumento da produção, um aumento da formação de novas células no hipocampo desses animais, sugerindo então que os endocannabinoides também podem ter um fator neuroprotetor ah, no hipocampo e isso estar associado com a ação antidepressiva deles. Bom, então eu falei muito rápido, eu imagino, eu fiquei um pouco preocupada com o tempo, eu não queria atrasar para vocês, mas a ideia é de que a gente precisa de um funcionamento adequado desse sistema endocannabinoide, ele é importante para a integridade cerebral. Ele é importante na modulação de diversos fatores que estão associados ao desenvolvimento da depressão, então, a ativação de HPA, diminuição dessa resposta inflamatória, redução da função neuronial, porém, os mecanismos ainda são complexos e a gente ainda está distante do desenvolvimento de fármacos específicos, quer dizer, existem evidências fortes para o desenvolvimento de drogas, por exemplo, inibidores da FAH e eles serem potenciais para ação antidepressiva, mas ainda a gente precisa de vários estudos pré-clínicos e clínicos para que a gente tenha o desenvolvimento de um antidepressivo que module especificamente esse sistema endocannabinoide. Eu gostaria de agradecer, esse é o nosso laboratório, então, como o César mencionou, ele é coordenado por mim, pelo professor Fabrício. Para vocês, quem tiver interesse em pós-graduação, nós temos vagas, então sigam as redes sociais do PG FISFAR, que são anunciadas as vagas de mestrado e doutorado do nosso programa. Obrigada.